uma das maneiras que a gente tem para demonstrar o amor que a gente tem pelo nosso Deus, enquanto a gente o valoriza, é o obedecendo os mandamentos do Senhor. Então vamos louvar ao nosso Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, este é o que me ama. Cante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, este é o que me ama. E aquele que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, aleluia, este é o que me ama. Palavras de Jesus para nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, este é o que me ama. E aquele que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, aleluia, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E continuando a falar sobre obediência, a importância da obediência, eu queria ler com os irmãos. Você abra agora a sua Bíblia, volta agora lá para o Antigo Testamento, né? A gente acabou de cantar um texto bíblico do Novo Testamento, João 14, 21, e agora a gente volta lá para o Velho Testamento, em 1 Samuel, capítulo 15, esse capítulo, ele narra para nós um episódio de desobediência, e o quanto Deus se desagradou da desobediência de um rei Saul. Nessa ocasião, Samuel era o profeta e estava ali orientando o rei Saul, foi o primeiro rei, né, das tribos de Israel, e este rei, ele é tremendamente exortado pelo profeta Samuel, que era a voz de Deus, e o peso da desobediência de Saul trouxe consequências terríveis para a vida dele. E hoje, como uma proposta, a gente está estudando sobre a importância da obediência,
achei interessante estar trazendo esse texto para nós, para nossa reflexão. Então vamos ao texto. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 15, eu vou lendo alguns pontos, para não ficar uma leitura muito extensa aqui. Então vou começar lá nos primeiros versos, diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a ordem expressa de Deus a Saul. Era isso que ele devia fazer, Mas Saul não fez o que Deus mandou, fez parte do que Deus mandou. Quando Deus manda a gente fazer algo, a gente tem que obedecer ao pé da letra, não querer dar nosso jeito, fazer da nossa maneira. A tendência é dar errado. Quando Deus fala, a gente tem que dar importância ao que Deus fala. Nós cantamos um texto lá do Novo Testamento, palavras de Jesus, dizendo que aquele que guarda os mandamentos do Senhor, demonstra que o ama, e Deus manifesta-se, se alegra e manifesta o seu poder àqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Saul aqui no Velho Testamento não fez exatamente o que Deus mandou, fez parte. Olha lá, aí nós vamos para o verso 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Ou seja, a ordem de Deus era para acabar com tudo, exterminar tudo, sacrificar lá mesmo, e eles não fizeram isso. Aquilo que era bom, aquilo que não prestava, eles fizeram. Eles foram lá, queimaram tudo e tudo. Mas aquilo que tinha mais valor ali, valor material, os melhores animais, as melhores coisas, eles guardaram, não sacrificaram. E isso desagradou muito ao Senhor. No verso 10 diz: então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Palavra de Deus ao profeta Samuel. E aí o profeta, ele mais à frente, ele exorta Saul, e essa exortação de Samuel tem muito ensinamento para nós. Eu queria ler com os irmãos, verso 22. Saul dá uma desculpa lá para Samuel que não colou, dizendo: nós separamos o melhor para sacrificar depois e tudo, mas não colou essa história, e o profeta Samuel repreendeu fortemente. Esta repreensão, essa exortação tem ensinamento para nós. Verso 22 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Que profundidade! Quantos princípios existem aqui nessa exortação de Samuel a Saul. Primeiro, é a questão de dar mais importância ao sacrifício do que a própria palavra, do que a própria obediência a Deus. Há prazer, há mais prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto que se obedeça à palavra de Deus. Eu paro para pensar, e sei que você também está aí refletindo. Às vezes nós nos preocupamos, não que seja errado nos preocupar em apresentar um culto bonito, lindas canções bem preparadas ao Senhor, se preocupar com aquela adoração ali, o momento de culto, é ótimo, isso é importante, é muito bom, mas nós temos que entender que para o nosso Deus é muito mais valioso que a gente obedeça os seus princípios, valores bíblicos, a vontade de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. A gente está cumprindo isso fielmente, do que o sacrifício, o culto hoje, numa linguagem neotestamentária, o culto em si. Nós não podemos cometer esse erro de ter uma preocupação tão grande com um programa, com uma liturgia, e aquilo, se não tiver por trás de tudo aquilo a obediência, a vida diante de Deus, como a gente costuma dizer, tem que ter vida, sem vida não há verdade, e o culto, a adoração ao Senhor, na linguagem veterotestamentária, o sacrifício, ele, para ser agradável ao Senhor, tem que ser feito em espírito e em verdade. Então, para que isso aconteça, a gente tem que levar a sério a vontade de Deus, levar a sério a obediência. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia, gordura de carneiro, porque naquele tempo era assim que eles sacrificavam, pegavam lá os animais e queimavam diante ali do altar, um sacrifício que eles faziam de animais. A gordura era queimada ali, diante do seu conforme de sacrifício. Pois a rebeldia, ou seja, a desobediência, é como o pecado da feitiçaria. Olha aí, coisa tremenda, tá vendo? Desobedecer a Deus é algo que desagrada muito ao Senhor, é comparado ao pecado da feitiçaria. Arrogância, o que seria arrogância? A soberba, a autossuficiência, não, agora eu não vou ouvir o que Deus está falando, não vou fazer assim desse jeito. Foi como Saul fez, como Saul agiu. Às vezes a gente tem que ter cuidado para não agir como Saul, não, eu vou fazer do meu jeito, e eu acho que é melhor. E não podemos de forma alguma tomar decisões por nós mesmos. Nós temos que buscar orientação na palavra de Deus para as nossas tomadas de decisões, para tudo aquilo que a gente venha fazer diante do Senhor. A nossa vida tem que ser em submissão ao Senhor, nunca com autossuficiência, mas sempre em submissão ao Senhor, perguntando ao Senhor se é melhor ou não, lendo a palavra de Deus. Outra coisa interessante acerca da obediência, é que a obediência ela vem pelo ouvir. Existem vários textos da palavra de Deus que fazem menção a ações de obediência
dos servos do passado. Abraão, por exemplo, né, obedeceu a Deus, saindo de Ur, né, sua terra, e indo, peregrinando. Deus disse assim: vai, eu vou te mostrando, eu te mostrarei, né? E ele foi, né, obedecendo a Deus. Existem muitos, Noé, no próprio dilúvio, né? Ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus, né, o que ia acontecer, o que Deus mandou ele fazer. Construa assim uma arca, faça isso, e ele se dedicou fielmente ao que Deus falou, seguiu as coordenadas de Deus. No caso de Noé foi interessantíssimo, que Deus deu até as medidas, né, da arca, e ele foi ali fazendo tudo, e teve a sua vida salva por isso, né? E a gente vai chegar lá, né, que a obediência nos salva, né? Isso aí é muito importante. A gente fala a importância da obediência, ela pode trazer salvação para as nossas vidas, né? Tem muitos outros, né, servos do Senhor que por ouvir a voz de Deus foram obedientes ao Senhor, né? Estou lembrando aqui no Novo Testamento o episódio de Filipe e o eunuco, né? Eu gosto muito desse texto. Filipe, o texto começa lá no Atos, capítulo 8, a partir do verso 26, Filipe estava lá, e o anjo apareceu a Filipe, mandou ele levantar e disse: ó, vai para Gaza, lá vai, eu vou te mostrar o que você vai ter que fazer. E ele foi em obediência ao Senhor, e lá apareceu, né, ao homem que seguia a viagem, o eunuco, e Filipe falou do evangelho para ele, e a conclusão disso tudo foi linda, a conversão do homem e o batismo do homem. Então, para a gente ser obediente, a gente tem que ter o princípio de saber ouvir, né? É assim na nossa vida secular, né? O filho agrada ao pai quando ele sabe ouvir, ele aprende a ouvir. Um aluno, ele começa a aprender melhor e ir melhor na escola quando ele aprende a ouvir o seu professor, o seu mestre, né? E no contexto espiritual, a gente só vai agradar a Deus quando a gente aprender a ouvir a voz de Deus, e aí a gente vai ser obediente, e essa obediência ao Senhor nos trará benefícios, bênçãos imensuráveis, né? E então, completando aqui, né, ele fala sobre a arrogância como o mal da idolatria. Se tem um pecado que desagrada tremendamente a Deus, é a idolatria, né? Deus não gosta de dividir a glória dele com ninguém, com nada, né? E às vezes quando a gente é arrogante, a gente não dá ouvido à voz de Deus, nós estamos comparando ao mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha o que Saul perdeu o reinado por desobediência a Deus. Achou que estava fazendo a coisa certa, né? Não cumpriu o que Deus mandou, fez em parte o que Deus mandou, mas o que ele achou que era melhor fazer, ele fez. Foi lá e pegou do melhor do despojo, e não era para fazer isso. Tenhamos cuidado na nossa conduta de vida, né? Na nossa jornada aqui, tudo que viermos a fazer, a gente está atento à palavra de Deus, à voz de Deus, porque é desta maneira que a gente vai conseguir ser obediente e Deus derramar bênçãos sobre nossas vidas, né? Estejamos ligados à palavra de Deus, ouvindo, aprendendo a ouvir, né, a palavra de Deus, para sermos servos que agradem ao Senhor e desfrutar dos benefícios da obediência. Então, a obediência é muito importante, a obediência a Deus é muito importante para nós, ela pode nos salvar, né? Que Deus te abençoe, que Deus encha as nossas vidas da presença dEle, do amor dEle, e que nós possamos estar fazendo sempre a nossa parte nesse relacionamento que existe entre nós e o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor.